Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Luduque. Hoje nós vamos falar sobre como reconhecer sinais importantes do autismo. E eu vou contar para vocês 5 sinais que são os mais primordiais para nos ajudar aí num diagnóstico cada vez mais precoce dessa perturbação do desenvolvimento. Vamos lá falar sobre isso? O autismo é uma perturbação do desenvolvimento que tem uma incidência que cresce cada vez mais na população mundial. Por isso, o interesse e a curiosidade das pessoas em conhecer mais e entender mais sobre esse assunto. O nosso vídeo de hoje vai falar sobre 5 sinais que são importantíssimos na ajuda da identificação das características do autismo, para então apoiar num diagnóstico que precisa ser cada vez mais precoce, visando o melhor desenvolvimento da criança, não é? O primeiro sinal que eu vou contar para vocês tem muita importância na relação com a mãe, porque é na amamentação que se criam os primeiros vínculos. E se esse bebê não olha para a mãe, não cria aquela conexão nesse momento rico da alimentação, já é sim um sinal de alerta para nós pensarmos aí no autismo. 2, a comunicação não verbal. O bebê, quando ele começa a balbuciar, ou quando ele começa a tentar exprimir aquilo que ele quer comunicar para nós, apontar para os objetos, é muito importante nós identificarmos como a criança faz isso. Se ela olha para aquele objeto que ela quer, ou se ela não tem um olhar fixo para as coisas que lhe dão interesse, ou seja, toda a comunicação não verbal, ainda não estamos falando de fala, estamos falando daquilo que a faz se entender para o outro, da comunicação de um modo mais geral. Quando isso não acontece de uma maneira eficaz, no sentido de que a criança não consegue comunicar para o adulto aquilo que ela quer, já é outro ponto de alerta que nos chama a atenção, ok? Bom, 3. Terceiro ponto importante, a questão da relação com os outros. Poucos profissionais avaliam a relação com os outros, com as outras pessoas, não é? No processo de diagnóstico do autismo. Até porque isso não é detetável nos exames e nem em todo o processo diagnóstico que é feito pelo médico. Isso é mesmo um processo de observação que os pais e os educadores de creche e educadores de infância são pessoas importantíssimas e fundamentais para ajudar na recolha dessas características, não é? Desses comportamentos. Então, a relação da criança com os outros, não é? Se ela vai no colo de qualquer um, se ela não se importa, se ela não cria vínculos com pessoas, não tem pessoas de referência na vida dela, isso também é algo que nos chama bastante a atenção. Se ela chora demais, ou se ela está sempre insatisfeita, ou também totalmente ao contrário, se é uma criança apática que não demonstra muito aquilo que está a sentir, isso também pode chamar-nos a atenção, ok? Quarto ponto, o toque. Crianças com autismo não gostam muito de ser tocadas, não gostam muito de ruídos, queixam-se facilmente, assim, nas orelhinhas, com aquele som que pode estar sendo demasiado agressivo para ela, e até mesmo na alimentação. Na passagem do leite para a papinha, a textura dos alimentos, de alguns alimentos, podem incomodar profundamente essas crianças. E por que que isso acontece? Porque a criança com autismo, ela tem um déficit sensorial grande. As funções sensoriais são afetadas, ok? Último sinal importante, a fala, a ausência de fala. Então, no momento que a criança já tem que falar, comunicar a partir da fala, com os 2 anos, 2 anos e meio, se isso não acontece da maneira que deveria acontecer, é um grande sinal que nos deve fazer sim procurar ajuda. Então, para resumirmos os 5 sinais, fiquem atentos. 1, processo de amamentação, se a criança olha para a mãe, se tem essa conexão. 2, todo processo de comunicação não verbal é muito importante de ser observado. 3, relação desse bebê com as pessoas que são do seu entorno e também com aquelas que não são, como é que ela estabelece essa ligação com os outros. 4, as questões sensoriais, o toque, a alimentação, os sons, como é que ela reage a esse processo todo. E 5, a ausência da fala. Tendo estes sinais, procurem ajuda. Isso é muito importante. Volto a dizer, o diagnóstico precoce é mesmo essencial. Ok?
Gente, espero que vocês tenham gostado. Subscrevam no canal, comentem, deixem like, partilhem esse vídeo e ó, muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.